Mais um bloco do Minutas em Minutos no EPROC, o meme. O nome é meme, mas o conteúdo é sério. Mais um vídeo aí da série tratando a respeito das minutas no EPROC. Aqueles que assistiram o curso básico ou telas comentadas podem agora acompanhar aí uma série de vídeos focada na questão da produção de minutas no EPROC, que é importantíssima, é o que nós mais fazemos dentro do EPROC, muito provavelmente a maioria o que mais faz é produzir minutas. Então, essa série de vídeos aí, abordando, fazendo um corte metodológico aí, e abordando apenas o que gira em torno do universo das minutas. Em vídeos anteriores nós já falamos de conceito e espécies de minutas, do usuário criador e do usuário assinante, das etapas e momentos de produção de minutas. Nós falamos dos recursos de texto, os textos em branco, os modelos, os textos em branco, os modelos, texto padrão, documento base. Falamos de locais de produção, né? Tela modelos padrão, tela texto padrão, faixa de minutas, botão minutar e a faixa de digitação na movimentação processual nós já falamos. E agora nós iremos para o tópico 6, o GPROC, o editor de textos do EPROC. Tema maior e importante. Nós começamos aí, e eu com essa mania do aí, nós começamos a abordar o GPROC, o editor de textos. Volto a falar novamente dos dois momentos. Agora, do momento que envolve produção de modelos e de texto padrão e do momento da movimentação processual. Então, nos encaminhamos ao nosso quadro, como é de regra, e aqui estamos para tratarmos a respeito desse tópico, dos momentos aí envolvendo modelo e texto padrão e envolvendo a movimentação processual. Eu já disse anteriormente, retomo aqui, existem aí telas no EPROC e essas telas revelam muito do estilo do usuário. Então é possível verificar um seguinte comportamento, é possível verificar uma tendência no EPROC aí ao longo dos anos que a gente já tem a felicidade de ter esse sisteminha em nossas vidas. Eu particularmente sou muito feliz de ter o EPROC. Jamais imaginei que ia passar por esse tipo de situação, de gostar tanto de um sistema como eu gosto, ter esse danadinho aqui. E então é possível perceber aí dois caminhos aí, dois estilos, né? Dois caminhos. É possível perceber aí dois caminhos na produção de minutas, envolvendo essas telas que nós já falamos. É possível perceber aí dois estilos, dois caminhos graças aos recursos que o EPROC oferece. De cá existem as telas modelos padrão, existem a tela modelos, que eu chamo apenas de modelos, e existe a tela texto padrão. Então nós temos aqui estas duas telas para a produção de minutas, modelo de minuta e texto padrão utilizado em minuta. Daí existe a tela consulta processual, consulta processual, detalhes do processo. Tela importantíssima
da movimentação unitária, lá no Telas Comentadas eu falo a respeito. Quem já tem um contato com o EPROC sabe da importância dessa tela. Consulta processual, detalhes do processo, que eu também costumo chamar de CPDP. E existe ainda a importantíssima tela minuta área de trabalho. A minuta área de trabalho. Temos estas telas aí comuns na produção de minutas do EPROC. Deixa eu organizar aqui o espaço. Jogar mais para cá. Jogar mais para cá. E botar todo mundo mais para cá um pouquinho. Enquadramento. Pronto. Maravilhas de um quadro digital. Então nós temos essas telas aqui que eu abordo todas lá no Telas Comentadas do EPROC. A tela modelos, texto padrão, consulta processual e área de trabalho. 1, 2, 3. 4 telas aí corriqueiras na produção. 4 telas corriqueiras na produção de minutas. E eu abordei aqui a possibilidade de 2 caminhos que revelam 2 estilos aí no trabalho de produção de minutas no EPROC. Existe um caminho, que tradicionalmente eu faço, um caminho que eu passei a adotá-lo desde que eu migrei do Apollo para o EPROC, que é o seguinte caminho. Primeiro, o trabalho com essas 2 telas, modelos e texto padrão. Eu crio os modelos e crio os texto padrão, e depois eles são aplicados na tela consulta processual, detalhes do processo, lá na faixa de minutas ou por meio das preferências. Esse é um caminho aí, principalmente quem trabalha com, por exemplo, com processo de execução. Nos processos de execução, a maioria existem poucas novidades em processos executivos. Dá para trabalhar predominantemente com modelos e com texto padrão. Dificilmente surge uma novidade. Geralmente as novidades são ocasionadas por mudanças jurisprudenciais. A última que aconteceu no meu caso, por exemplo, foi a admissão do CNIB nos processos de execução de título extrajudicial, que acarretaram a produção de um novo modelo. Então, é muito comum em processos executivos que o usuário ele importe os seus modelos do sistema antigo, ele cria um novo texto padrão e os modelos e os textos padrão que ele possui sejam suficientes para dar conta da demanda processual, para atender aos pedidos das partes. Esse é um caminho aí seguro, muito, muito habitual. Na minha prática, esse é o caminho que eu mais faço. Existe, entretanto, um outro caminho. Vou até mudar de cor aqui. O outro caminho é o seguinte. O outro caminho são aqueles que partem da consulta processual, detalhes do processo, e vêm para cá. Eu também faço esse caminho, mas numa escala muito menor, porque o meu trabalho com modelos e texto padrão é mais preventivo. Eu faço esse caminho, mas muito pouco. Tem gente que esse caminho aqui é o mais feito, a linha mais adotada. Tem gente que produz o texto e salva os modelos e o texto padrão. E salva principalmente modelos, texto padrão não muitos, mas salva texto padrão. E tem aquele que faz uma coisa assim que eu me pergunto, para que EPROC, né? Eu acho que o tribunal pode perguntar quem quer trabalhar com EPROC, quem não quer, quem não quiser, só o processo vai ser movimentado à base do Word, que é o pessoal que produz texto aqui
e manda lá para aquele sistema processual muito famoso, né? Tem um sistema processual no Brasil chamado Word. E o pessoal produz o texto aqui e manda para o Word, esconde o texto. Uma maravilha. Tem esse segundo caminho aí. Não preciso nem dizer que não é recomendado, né? Mas é mera recomendação. Eu sempre digo, cada um faça o que quiser, estou pouco me importando. Então, existe esse segundo caminho, que é o pessoal que produz o texto e depois salva aí como modelo o texto padrão e não descaracteriza o texto. Ele simplesmente copia o texto que jogou naquele processo, salva o modelo, salva o texto padrão, não usa tag, não descaracteriza, não retira o nome das partes, enfim. É uma forma aí de trabalho também que é feita. Então tem o primeiro caminho daqueles que produzem o modelo texto padrão e aplicam no processo, e existem aqueles que majoritariamente eles escrevem o texto e depois salvam como modelo o texto padrão. Geralmente a vida gira em torno desses dois caminhos aqui. Existe ainda uma terceira forma, que eu vou mudar de cor aqui, deixa eu ver uma cor de destaque. Existe ainda uma terceira forma. Alguns aliás, conhecem a tela área de trabalho, a tela minuta área de trabalho, que dentre as suas funções permite a pesquisa. A tela modelos e a tela texto padrão também permitem pesquisa por modelos e texto padrão. Elas são complementadas pela tela área de trabalho. Então existe aí um terceiro caminho, que são pessoas que conhecem a tela área de trabalho e a partir da tela área de trabalho ou eles aplicam diretamente esse texto no processo, copiam e colam e fazem alterações, ou existem aqueles que a partir daqui transforma esses modelos encontrados, esses textos encontrados na área de trabalho, eles transformam os textos encontrados na área de trabalho em modelos ou texto padrão. Existe também esse terceiro caminho, essa terceira forma. Essa primeira aqui é uma forma, do roxinho, o verde uma forma e aqui ainda uma terceira forma. Eu disse duas, são três. Sou eu me contradizendo. Mas aqui ainda nós temos uma terceira forma daqueles que conhecem a tela área de trabalho e da tela área de trabalho. Eles inserem o texto na consulta processual. Geralmente essa operação é o documento base, é o uso do documento base, mas existe ainda quem pega um texto encontrado na pesquisa na área de trabalho, pega um texto de um outro cartório, de uma outra secretaria e salva esse texto em modelos ou em texto padrão. Então são aí 4 telas e vejam as variáveis de comportamento dentro do EPROC que o usuário pode, as formas variáveis de trabalho e os estilos de trabalho contidos aí nessas 4 telas: modelos padrão, texto padrão, consulta processual, detalhes do processo e a tela minuta área de trabalho. Feitos esses comentários aí de como as pessoas costumam trabalhar no EPROC com a produção de texto, eu já em blocos anteriores já mencionei essas telas. Aqui a tela modelos padrão, aqui a tela modelos padrão, e na modelos padrão nós temos aqui a criação de modelos, nós temos aqui a criação de modelos, nós temos aqui na faixa de ações a edição de modelos, nós temos a edição de modelos, e aqui nessa faixa de pesquisa, e nós temos aqui a pesquisa por modelos, e essa pesquisa por modelos nós temos aqui um campo chamado órgão proprietário,
E aqui, em órgão proprietário, é possível fazer uma pesquisa em outros cartórios, outras secretarias. É possível fazer uma pesquisa em outras unidades. Então é possível pesquisar aqui por outras unidades para importarmos e copiarmos modelos de outros cartórios. Então veja que essa tela modelos padrão, essa tela é importante por três funções dessa tela. Uma função é a criação, a segunda função é a edição, a terceira é a pesquisa, porque a pesquisa permite o uso do botãozinho de importação, que é a cópia, né? Entre aspas. Importar, copiar. Então, está aí informações importantes para quem vai trabalhar com produção de textos, que o trabalho de minutar no EPROC é passar por essas casinhas aqui: criar, copiar, editar e pesquisar. Nós fazemos isso na tela modelos padrão. A tela texto padrão, mesma coisa. Vou fazer uma seta aqui. Mesma situação. É a mesma situação na tela. É a mesma situação na tela textos padrão. Mesma situação. Criar, pesquisar, copiar, editar. São as mesmas 4 fases, as mesmas 4 etapas aí da tarefa de minutar. Então, reafirmando aí as tarefas, o que consiste o trabalho de minutar no EPROC: criar, copiar, editar e pesquisar minutas. Isso ocorre tanto na tela modelos padrão e as quatro, digamos, tarefas. As 4 tarefas dentro da atividade de minutar no EPROC estão aqui também na tela textos padrão, que vale para uma, vale para outra. São telas gêmeas aí do sistema. E esse aqui é aquilo que eu chamo daquela forma de um momento prévio, de um trabalho preventivo. É uma forma, aqui é o momento prévio, que pode ser posterior também, como eu disse lá em cima. Pode ser prévio, em regra prévio para alguns, para outros é posterior. Já aqui é o momento posterior, que é dentro da movimentação processual. A produção de minutas ou a aplicação de minutas dentro da movimentação processual, que é a faixa de minutas, que nós já abordamos em bloco anterior, a faixa de minutas que nos leva ao editor de texto, e aqui as ferramentas de edição e de assinatura de minutas nessa faixa. As ferramentas de edição e de assinatura, essa aqui é a faixa de minutas, e aqui a faixa de digitação. Nós temos aqui uma faixa de digitação que fica se encontra no momento de lançamento de um evento. É possível digitar uma minuta aqui em digitar documento. Então aqui nós também, nessa parte aqui também, nós podemos aplicar, quando nós vamos lançar um evento, nós também podemos utilizar modelos e texto padrão. E aqui na faixa de minutas nós utilizamos também modelos e texto padrão.
Então, verificamos aí as formas de trabalho e os locais de trabalho. Estou massificando a informação para aqueles que estão acompanhando, estou massificando a informação dos locais de trabalho com minutas no EPROC e as formas de trabalho. Então nós no começo aqui do vídeo eu comentava, existem os que criam os modelos e o texto padrão primeiro e depois aplicam. Existem aqueles que começam um texto do zero, existem aqueles que começam de um texto do zero, do nada, folha branca, e depois, a partir da digitação, eles criam modelos e texto padrão. E existem ainda aqueles que pesquisam na área de trabalho e da área de trabalho ou eles já aplicam diretamente um texto no processo ou eles criam modelos e texto padrão. Então aí 3 formas de trabalhar com minutas aí no EPROC. Eu sabia que eu estava esquecendo de algo, estava mesmo. É a tela minuta área de trabalho, a tela minuta área de trabalho, aqui nessa primeira, logo no comecinho da tela, por meio do campo conteúdo, é possível a pesquisa de texto, no EPROC. E dessa pesquisa de texto, ela pode resultar em modelos e em texto padrão. Essa tela minuta área de trabalho tem aí a importante função. A minuta área de trabalho, eu abordo essa tela lá no curso Telas Comentadas. A tela minuta área de trabalho, ela tem aí uma importante tarefa de contribuir na jurisprudência interna. Ela contribui para a jurisprudência interna tanto da unidade, seja em um cartório ou secretaria, seja um cartório ou uma secretaria, e na unidade também do tribunal. Muito embora os tribunais, existem tribunais aí que contem com excelentes páginas de pesquisa jurisprudencial, vídeo TRF da 4ª Região e vídeo TJRJ, no EPROC do TJRJ, inclusive, existe uma tela de jurisprudência interna, mas na tarefa de produção de minutas, tanto que o nome da tela, o conceito está no nome da tela. Minutas, área de trabalho. Tão importante que é. Então essa tela, ela complementa todas as outras telas que eu já comentei. A tela minutas área de trabalho, essa tela minutas área de trabalho complementa, auxilia as telas modelos, a tela texto padrão e a tela consulta processual, detalhes do processo. Tamanha importância aí dessa telinha. Então esses foram os comentários a respeito aí dos momentos de produção e também aí o estilo de trabalho de produção no EPROC. E eu quero terminar esse bloco. Minutar no EPROC, produzir textos. Minutar no EPROC, que é a produção de textos. Minutar no EPROC envolve aí, obviamente, o trabalho de digitação. Existem recursos que aceleram o trabalho de digitação. É um trabalho
de pesquisa por modelos, texto padrão. É um trabalho de pesquisa, é um trabalho de edição do acervo já existente, edição e controle do acervo. Da pesquisa permite-se a cópia de modelos, tudo como nós dissemos aqui em cima. Tudo como nós dissemos aqui, a criação, a cópia, a edição e a pesquisa. Eis aí um resumo da atividade de minutar. Vai além de digitar, envolve uma pesquisa, envolve uma edição e envolve um controle e, obviamente, é o uso do sistema, saber dos recursos que facilitam o trabalho. Então, eis aí a tarefa de minutar no EPROC, aí, os eixos do trabalho de minutar: a digitação, a pesquisa, a edição, o controle e o uso do sistema. Eu termino esse bloco por aqui. Começamos aí a falar de um tópico importante. Te encontro no próximo. Até lá!